Quem está com a Bíblia, abre em Efésios, capítulo 4, versículo 4. Amém? Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Vamos orar de novo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós somos tão gratos por essa noite. Nós somos gratos porque o Senhor fala conosco. Nós somos gratos porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra nos transforma. Deus, humildemente nós te pedimos, faz acontecer nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos para que o Teu Espírito flua nesse lugar. O Senhor tem total liberdade entre nós. Mas Deus, que a gente possa entender que o Senhor tem um propósito em unidade para a nossa vida. E que o Teu nome seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Fala bem alto e bem bonito. Um só. Não, dá para ser melhor. Eu estou no multi. Um só. Pouquinho melhor ainda, bem alto. Um só. Maneiro. A gente acabou de ler um texto que eu gosto muito. E que quando a gente lê assim de primeira, parece um texto até que básico. A gente leu a respeito de Efésios. Quem escreveu Efésios? Fala bonito. Paulo? Legal. E ele está escrevendo para que povo? Para o povo de Éfeso. Isso é algo muito legal, cara. A gente bate o olho assim, um texto maneiro, começa falando que nós somos um só corpo, um só espírito, há uma só fé. A gente pode pegar as palavras jogadas e na nossa cabeça a gente até cria um conceito em cima. Mas existe algo muito mais profundo que nós precisamos entender nessa noite. Os estudiosos apontam que, provavelmente quando Paulo estava escrevendo essa parte da carta, ele dedica ela para dois povos, judeus e gentios. Então ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, a indicação é para a igreja e serve para a gente, mas ele está escrevendo em específico para esses dois povos. Existia um problema muito grande entre os dois. Judeus e gentios eram totalmente diferentes. Judeu não trocava ideia com gentil, gentil não trocava ideia com judeu. Um praticamente odiava o outro. E aí, a gente começa a entender que os gentios eram aqueles que eram conhecidos como não cristãos. Eram aqueles que não criam. Muitas vezes os judeus eram chamados de pagãos. A etimologia, palavra bonita para você usar na redação. Vai na conclusão lá, a etimologia da palavra. O que significa etimologia? O significado dela, o uso dela, a origem da palavra. Diz que gentios vem de gens. E gens significa clã ou grupo de família. Eles eram chamados de gentios, porque para os judeus eles eram grupos de pessoas que não criam em Deus. Eles consideravam os gentios como pessoas descrentes, pessoas que não acreditavam na palavra de Deus. A gente vê que existia uma separação entre eles. Jamais uma pessoa que era de origem judaica poderia casar com uma pessoa de origem gentia. Não podia. Feria a lei que eles seguiam. E aí a gente vai analisando isso e a gente vê que existia uma diferença gigante entre os dois. Esses povos até podiam conviver juntos. Então os judeus moravam no mesmo lugar que os gentios, e eles podiam fazer comércio entre eles, porque a lei mosaica proibia que houvesse diferença entre os dois povos, proibia que houvesse preconceito. Mas eles sofriam uma diferença gigantesca, cara, gigantesca. E aí a gente vê que eles eram extremamente maltratados. Os judeus, eles se achavam superiores aos gentios e não se misturavam com eles. Aí a gente chega no texto que a gente acabou de ler. Com a vinda de Jesus, as coisas passam a mudar. Jesus nos ensina que Ele não veio somente para os judeus, mas Ele veio para todos aqueles que creem em Sua palavra. Independente de tribo, raça, independente de qualquer coisa, Jesus veio para os que creem. Assim, a palavra de Deus passa a não ser somente pregada aos judeus, mas aos gentios também. Jesus morreu em favor de todos. A mensagem passa a ser anunciada a todos. Podemos aprender, estudando a história da igreja, que Paulo foi o apóstolo que pregou muito para os gentios. Pedro também prega para eles. Porque depois da vinda de Cristo, a gente entende que a morte de Jesus é para todos nós. Não era para um grupo específico de pessoas, mas judeu, gentil, crente, descrente, a salvação chega para todos eles. E a mensagem tem que ser pregada para todos. Romanos 3:29 nos diz: afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus
E ele declara justo tanto judeus como gentios pela fé. Todos os que creem no Senhor estão debaixo da mesma graça e do mesmo sacrifício de Jesus. Creem no mesmo Deus e usufruem da mesma liberdade em Cristo. Deus está presente de modo especial na vida daqueles que creem. João 1,12 nos diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento que nós cremos em Deus e que a nossa vida é entregue a Ele, não existe mais distinção. Mas agora nós somos filhos do mesmo modo. Agora nós somos iguais. Nós somos chamados a viver em unidade, a viver pelo mesmo propósito, que é glorificar o nome de Jesus. A sua vida tem um propósito e esse propósito aponta para Cristo. Paulo está nos ensinando que judeu ou gentil, a vida deles foi ganha por Jesus do mesmo modo. E a vida deles deve ser para glorificar a Jesus. Eu vou trazer um exemplo um pouco mais da nossa realidade para vocês entenderem. Eu torço para o melhor time do Brasil. Fala Corinthians. Coisa linda. Inclusive, campeão da Libertadores 2022. Pode anotar. 15 de julho de 2022, 8h51, o Corinthians vai ganhar a Libertadores no final do ano. E aí, eu como um bom corintiano, eu torço para o meu time. Eu estava falando disso com o Davi ontem à noite. Eu não gosto de São Paulo. Eu não gosto do Santos, mas tem um time que eu gosto menos ainda. Eu não gosto nem um pouco do Palmeiras, cara. Nem um pouco. Inclusive, Rafael Veiga ajudou o time do Davi ontem, ele ficou bem feliz. E aí, cara, eu como um bom corintiano, o esperado é que vocês me vejam usando camiseta de que time? Do Corinthians. Eu nunca vou colocar a peita do Palmeiras. Não tem porquê. Eu vou assistir os jogos do meu time. Eu vou torcer para o meu time. Não tem por que eu ficar torcendo para outro time. Jamais vocês vão me ver, por exemplo, Palmeiras e América Mineiro no Allianz Parque. Pedro, tó os ingressos. Mano, eu não vou. Eu não vou. Eu torço para o Corinthians, o que eu vou fazer lá? Mas existe uma situação em que vai fazer com que eu possa estar do lado de um palmeirense, comemorando o gol, gritando, pulando, junto e no Allianz Parque. Palmeirense, São Paulino, Santista, Flamenguista, todo mundo no mesmo lugar. Além de eu ser corintiano, eu sou brasileiro. E um jogo do Brasil tem o poder de me unir com um palmeirense. Por mais triste que possa ser, eu prefiro comemorar o Hexa do Brasil do lado de um palmeirense do que comemorar a Libertadores do meu time no final do ano. O jogo do Brasil faz com que corintianos e palmeirenses se unam com o mesmo propósito. A vida com Jesus é a mesma coisa. Paulo nos alerta a respeito disso. Judeu ou gentil, agora pouco importa. Existe um propósito que os unia. Existe algo em comum entre eles, algo que era superior a qualquer diferença, algo que quebra qualquer barreira e que rompe qualquer separação. Assim como o jogo do Corinthians une, assim como o jogo do Brasil une o corintiano e o palmeirense, o sangue de Jesus une o gentil, une o judeu, une aquele que crê, aquele que não crê. O sangue de Jesus nos une. O sangue de Jesus quebra qualquer diferença e faz com que a gente passe a viver em unidade. E é isso que a gente precisa entender nessa noite. Maior que qualquer diferença é o sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vida. E agora nós temos um chamado para viver em unidade, um chamado para viver em família. Não mais separados, não mais olhando para as coisas que nos afastam, não. Agora nós somos chamados para viver juntos. Às vezes antes de você se converter, você tinha alguma diferença com uma pessoa. Você conhecia a pessoa da escola, e aí quando você chega na igreja, a primeira pessoa que você tromba é quem? A pessoa que você tinha problema. Deixa eu te falar um negócio. O sangue de Jesus quebra qualquer problema que você tinha com aquela pessoa. Porque assim como Jesus morreu por você, Ele morreu por ela. E agora vocês devem viver juntos. Então hoje, nós vamos trocar uma ideia nisso. Agora que fomos encontrados por Jesus, nós somos um só. Chamados para viver e para andar embaixo do mesmo propósito. Fomos chamados para viver em unidade em Cristo Jesus. E para viver a plenitude dessa unidade, nós precisamos entender alguns pontos. Em primeiro lugar, fala bem bonito, um só corpo. Mais uma vez para beber água. Vai, um só corpo. Maneiro. Quando falamos de unidade, a primeira coisa que nós devemos entender é que em Jesus nós somos um só corpo. Como assim, Pedro? Hoje, pelas minhas contas, tem umas 380 pessoas aqui. Todo mundo diferente. Eu sou diferente do Alex, sou diferente da Nick, sou diferente da Mariana, sou diferente de todo mundo que está aqui. Que parada é essa, então, de um só corpo? Como assim? Vamos entender um pouco melhor. A palavra de Deus nos ensina que nós, e agora quando eu estou falando nós,
eu estou falando a igreja, somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 nos diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Nós fazemos parte do corpo, cada um com uma função, com uma parte específica, não separados, mas como o texto nos diz, juntos nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo tem Jesus como cabeça. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é primeiro em tudo. O corpo de Cristo tem o Senhor Jesus como cabeça da igreja, no controle e acima de todas as coisas. Toda ação que seu corpo faz, antes dela ser executada, ela passa pela cabeça. O Davi fala uma frase clássica, quer ver? A fé, antes de chegar no coração. Tudo que o nosso corpo faz, antes de ser executado, passa pela cabeça. E a cabeça do corpo, a cabeça da igreja é Jesus. A cabeça do corpo que a gente faz parte é Jesus. Nós vivemos unidos no mesmo corpo. Nós vivemos em unidade, embaixo do mesmo propósito. Cada um uma parte do corpo. Cada um ganho por Jesus. Mas quem está no controle desse corpo é o Senhor Jesus Cristo, cara. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor. Todos parte do mesmo corpo, servindo e honrando a Jesus. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos um só corpo, algumas coisas importantes começam a surgir. Em primeiro lugar, não existe vida fora do corpo. É impossível, repito, impossível você levar uma vida com Deus estando afastado da igreja e dos seus irmãos. Desde o princípio a igreja cresceu em unidade, a igreja cresceu em comunhão. A Bíblia nos ensina que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Distante dos seus irmãos, distante do corpo, é impossível se manter firme, não tem como. Você foi chamado para viver em unidade, você foi chamado para viver como um só corpo. Não tem como você estar distante da igreja e falar que você está firme. Não dá. É um discurso mentiroso. E de um tempo para cá, esse discurso passou a ganhar muita forma. Uma força absurda, cara. Uma conversa como igreja sim, Jesus sim, igreja não. Ideias como, cara, eu sou o templo, Jesus habita em mim, então eu não preciso ir até a igreja. Eu nunca tive tão bem como dentro da minha casa. Isso é mentira, cara. Isso é papo de crente que não quer responsabilidade. É crente que quer ver um cristianismo raso, sem fundamento na palavra. Está totalmente errado. É história de pastor de Instagram que não quer cuidar de ovelha. Essa é a verdade. Não existe vida fora do corpo. A vida só é encontrada no corpo de Jesus. A vida só é encontrada em unidade. A vida é quando você chega na igreja e você está mal, você vai chegar com seu irmão e vai falar, cara, eu não estou bem. Ele vai te acolher, ele vai orar por você. Longe do corpo, é impossível que você tenha vida. Para de acreditar nessa mentira, em nome de Jesus, entenda que Jesus te chamou para viver uma vida em unidade. E a vida em unidade nós encontramos no corpo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Todo o corpo de Jesus funciona junto. Ninguém nunca viu um pé andando separado. Você pode assistir um filme de zumbi, ver que o cara não tem uma perna, ver que não tem umas partes. Mas o corpo nunca anda separado. Para onde o pé anda, o braço vai, e assim vai indo. Não tem como o corpo andar em direções separadas também. Vamos pensar aqui, eu dou um salve no Japa agora, o Japa vai pegar uma faca para mim na cozinha, e eu vou resolver cortar meu dedinho fora. Cenário lindo, vai voar sangue, o Alex vai pegar pano, tenebroso, caos. Todo mundo vai se assustar, vai cair sangue, eu vou perder meu dedo, mas meus pais vão me levar para o hospital, eu vou dar a cicatriz e minha vida vai continuar normal, não vai? Eu só não vou ter um dedinho. Vai atrapalhar para eu coçar o ouvido, porque assim não tem como. Mas fora isso, minha vida continua. O dedo que eu cortei, ele cai no chão, ele fica roxo, ele apodrece, necrosa e o dedo morre. A vida no corpo é a mesma coisa. Você não foi chamado para estar afastado do corpo. Se você decide viver fora da igreja, é isso que acontece. A igreja sente, mas o corpo continua. O corpo não para, mas assim como o dedo, você apodrece, sua vida apodrece, e você fica distante, e no fim você morre na fé. Não tem como, cara. Nós somos um só corpo, não existe vida fora da fé. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em unidade. E um parênteses rápido aqui. Quando a gente fala que não existe vida fora do corpo, é importante destacar que fora do corpo é impossível encontrar vida e permanecer firme. A unidade gera ânimo novo, a unidade nos motiva e nos aproxima do nosso Senhor.
Mas você fazer parte do corpo, você colar no multi, colar na célula, servir na igreja, essas coisas não determinam o seu relacionamento com Deus. Porque aí você acha que a vida é assim. Você vem no culto, você assiste, você faz suas paradas, sai da porta da igreja e nem testemunho você dá mais. Você simplesmente está dentro da igreja, não determina quem você é em Jesus. A vida na igreja acontece aqui, mas o seu relacionamento com Deus acontece todos os dias dentro do seu quarto. Tem que acontecer. Não tem como. Senão você se baseia, mano, eu colei no culto, eu estou indo na célula, eu estou bem. Não, Deus quer ter um encontro com você todos os dias. Todos os dias Deus quer que você feche a porta do seu quarto e Ele quer te ouvir. E aí você vai crescendo em secreto. E você chega dentro da igreja e a igreja cresce em unidade. A igreja te impulsiona, mas você já construiu o seu relacionamento lá dentro da sua casa, cara. Não tem como. O chamado de Jesus é para uma vida de unidade aqui dentro, mas é para um relacionamento profundo lá fora. Jesus quer te encontrar todos os dias. Jesus quer te marcar todos os dias. Devemos estar no corpo, viver em unidade, mas a nossa vida com Deus acontece lá fora também. Se nós queremos percorrer uma jornada aprovada por Cristo e terminar firme com o Senhor Jesus, a sua vida com Deus tem que ser constante. E nisso a unidade ajuda. É nisso que quando você tem um problema, o seu irmão te ajuda. O grupo de discipulado te ajuda, o grupo de discipulado te impulsiona para o lugar correto. Você não encontra vida fora do corpo, mas a sua vida com Deus é responsabilidade sua de construir. Última coisa que a gente vê quando eu falo de um só corpo, é que o corpo de Deus deve ser unido e as diferenças deixadas de lado. As queixas e conflitos deixados de lado. Porque no corpo de Cristo não existe espaço para divisão, mas o corpo deve funcionar em harmonia. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós vemos duas figuras muito interessantes. Na última vez que eu preguei, eu falei com vocês de Mateus. Quem lembra? Eu falei que Mateus era um cobrador de impostos, eu expliquei a origem de Mateus, e eu expliquei que Mateus trabalhava para o Império Romano. No mesmo grupo que ele andava, dos 12 discípulos, existia um rapaz chamado Simão, o Zelote. Para quem não sabe, Zelote era uma espécie de qualificação, não era um nome, mas Zelote vem de zelo, e um dos significados de zelo é devoção fervorosa. Os zelotes levavam a sua devoção a Deus ao extremo. Eles acreditavam que eles tinham que fazer de tudo para defender sua fé, até mesmo matar as pessoas. Os zelotes não aceitavam a dominação romana. Eles eram uma seita judaica radical que acreditava na luta armada contra os romanos. Resumindo, eles não aceitavam que o Império Romano ocupasse uma região que para eles era somente do Messias. Como que eles solucionavam? Mata quem trabalha para o governo. E Mateus trabalhava para quem? Para Roma. No mesmo grupo, Jesus reúne duas pessoas completamente diferentes. Que coisa linda. Jesus reúne uma pessoa que trabalha para o governo e outra que matava quem trabalha para o governo. Ou caos instaurado. Mas eles entendem que existe algo que unia eles. Maior do que qualquer preconceito que eles tinham. Na nova vida com eles, maior que qualquer diferença. Existe algo que supera toda e qualquer diferença. E esse algo é Jesus. Um só corpo nos leva a entender que a unidade da igreja deve superar toda e qualquer diferença. A unidade quebra as panelas, cara. Semana passada a gente deu um rolê no Canabara, tinha 130 pessoas. Se você não foi, você perdeu. Mas às vezes chega na sexta-feira e você fala, mano, vou sair com esse monte de gente? Eu prefiro reunir meu grupo de 4 pessoas e ir, você só está perdendo. O corpo de Cristo existe muito mais gente para você conhecer. O corpo tem gente, cara, o multilotado. Sempre tem nova amizade para você fazer. No corpo de Jesus, as panelas são quebradas. A unidade é instaurada e as diferenças são superadas, cara. Jesus uniu com pessoas completamente diferentes. E o corpo é assim. Jesus une todo mundo de forma diferente. No corpo de Jesus não existe espaço para diferença e confusões bobas. Os problemas são acertados e o nome de Jesus é glorificado. Em segundo lugar, outro ponto que nós devemos ver do texto de Efésios, fala bem bonito, um só Espírito. Um pouco mais alto, um só Espírito. Legal. Nós devemos entender que nós somos um só Espírito. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. O Espírito Santo é o único e é enviado aos filhos de Deus. A Bíblia nos ensina que antes de Jesus cumprir seu propósito, Ele promete para nós o encorajador. Nos promete um conselheiro. Aquele que estará conosco a todo tempo para nos sustentar e nos ajudar. Jesus envia sobre nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito vem para nos animar, nos instruir e nos fortalecer. O Espírito Santo é nosso amigo.
O Espírito Santo mantém a presença de Jesus em nosso meio. Ele dá continuidade à obra de Cristo. E o Espírito Santo vem sobre a minha e sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo está disponível hoje e agora para nós. Eu comecei explicando para vocês a respeito do preconceito que havia entre judeus e gentios. Mas nós vimos que, graças a Deus, o sangue de Jesus rompe essa separação. O sacrifício faz de nós um só. E nós podemos ver algo muito interessante a respeito disso, quando falamos do Espírito Santo. Atos 10 nos conta a história de Pedro na casa de Cornélio. Para quem não sabe, Cornélio era um oficial romano. Ele era um centurião. Quero abrir uma aspa. O centurião mais lindo dessa igreja se chama Big Moro. Uma salva de palmas para eles. Cornélio era também um homem gentil. Ele e sua casa eram tementes a Deus. Em dado momento da vida de Cornélio, ele tem uma visão. E nessa visão, Deus manda que Cornélio enviasse homens até a cidade de Jope, a fim de buscar Pedro. Paralelo a isso, Pedro estava na casa dele de boa. Cornélio ouve a direção de Deus e manda os homens até Pedro. Enquanto Pedro estava lá, ele decide subir no terraço para orar. E ele tem uma visão. Visão da hora que Pedro teve aqui. Nessa visão, ele vê o céu aberto e um lençol que cobria as 4 pontas da visão. Nesse lençol havia toda espécie de animal. Animal terrestre, animal aquático, animal que voa. Tudo que você pode imaginar de animal tinha naquele lençol. Então ele ouve uma voz lhe falando, mata e come. Pedro, vendo aqueles animais, vê que muitos deles eram impuros segundo a lei de Moisés. Feria os princípios dele. E de prontidão ele responde, jamais comi algo que fosse considerado impuro. Mas a voz novamente fala, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E a mesma visão se repete por 3 vezes. Pedro então começa a pensar naquilo que ele viu, e no mesmo momento os homens de Cornélio chegam até ele. Nesse momento o Espírito Santo vira para Pedro e fala, não hesite em ir, pois eu os enviei. Pedro então, obediente ao Espírito, vai com aqueles homens e chega até a casa de Cornélio. Cornélio se apresenta para ele e eles começam a conversar. Em dado momento, Cornélio faz um convite para ele. Como eu falei, Cornélio era gentil. Então Pedro, na situação, não poderia se assentar à mesa daquele rapaz e comer, porque ele ia estar quebrando um princípio dele. Nesse convite, Pedro lembra que jamais ele poderia entrar, mas ele também lembra que a voz falou com ele que nada mais era considerado impuro, porque o sangue de Jesus purificou. Pedro então entra naquela casa, eles conversam, Pedro prega a palavra àqueles homens, e o final do texto é o ponto que eu queria chegar. Atos 10, 44 nos diz, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Aqueles homens, mesmo que gentios, receberam o Espírito Santo exatamente como os judeus haviam recebido. Com isso, Deus mostrou claramente que não havia favoritismo ou parcialidade. Esse evento é paralelo ao dia de Pentecostes e mostra a propagação do Espírito Santo. Onde a gente chega? O Espírito foi derramado sobre eles, mas o Espírito também é derramado sobre nós. O Espírito veio no dia de Pentecostes, o Espírito veio na casa de Cornélio, mas o mesmo Espírito que agia e que dava poder dos discípulos, dá poder para mim e para vocês. Um só Espírito. Jesus deixa sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos aconselhar e nos unir todos os dias. O Espírito Santo faz com que haja união em nós também. O mesmo Espírito que age na minha vida, age na vida de todos que estão nesse lugar. Deus deseja te tocar com o Espírito Santo. É da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito. E Ele prova isso no texto. O povo olha e como judeus eles falam, mas eles também podem receber isso pelo sacrifício de Jesus. Eles têm acesso ao Espírito Santo da mesma forma que nós temos, cara. O Espírito Santo de Deus está disponível para nós, da mesma maneira que estava disponível lá atrás. E glória a Deus por isso. Somos somente um em Jesus. Existe um só Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Gentil ou judeu, pouco importa. Deus quebra aquilo que antes separava e agora nos cela com o Espírito Santo. É da vontade de Deus que vivamos em unidade, mas é da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito e que nós venhamos a andar na direção que o Espírito nos impulsiona. Deus deseja derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui nessa noite?
Aos olhos de Deus, aos olhos dos judeus era algo incomum o Espírito Santo vir sobre os gentios. Mas aos olhos de Deus nós somos um só. E o mesmo Espírito que vem sobre o judeu, vem sobre o gentio e vem sobre nós. Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Mas a sua busca e o seu coração determina isso também. Jeremias 29:13 nos ensina que todos aqueles que buscarem de todo o coração o encontrarão. Como tem sido a sua busca a Deus? Eu falei de novo e eu repito. Quando eu falei de um só corpo, eu não posso construir o relacionamento de ninguém com Deus, mas é você e Deus, cara. É o seu relacionamento todos os dias. Você no seu secreto, construindo algo com Deus, se relacionando com Deus. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, busque esse relacionamento no seu secreto. Em último lugar, nós somos um só, porém existem várias funções. Por fim, nós já entendemos que somos um só corpo e um só espírito. Mas quando falamos de unidade, é muito importante olharmos novamente para o versículo 7 de Efésios 4. Pode projetar? Beleza. Efésios 4, versículo 7. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. O texto nos ensina que para cada filho de Deus, membro do corpo, Ele concede uma dádiva. A palavra dádiva significa algo de valor, um presente valioso, uma oferta. Vemos então que para cada um dos seus filhos, Deus entrega um presente específico. Embora os cristãos compartilhem da mesma fé, Deus concede diferentes habilidades a cada um dos seus filhos, visando sempre a edificação do corpo e a construção do reino. Cada um com um presente específico, mas que juntos ajudam no crescimento e avanço do corpo como um todo. Ele concedeu a cada um de nós um presente de sua graça, a fim de fortalecer a comunidade cristã. Deus tem algo específico para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus te deu um presente único. Você é especial, você tem um propósito e você faz parte dos planos de Deus. Deus quer te usar com aquilo que Ele te entregou. Você é único no corpo, cada membro com uma função específica. Deus te entregou algo único e nós devemos dar valor para aquilo que Deus nos deu. Quando você olha para o corpo humano, é uma complexidade incrível, cara, e é muito lindo você ver como as coisas acontecem. Para eu dar um passo aqui, às vezes a gente só vê meu pé erguendo, mas vários músculos tiveram que se contrair, as células tiveram que se formar. É uma série de coisas que acontecem para que eu possa dar o passo. O corpo de Jesus é a mesma coisa. Às vezes a gente só vê o resultado final, mas Deus entregou um presente para cada parte do corpo, e Deus quer que você use daquilo que Ele te entregou. Deus tem algo para a sua vida. Deus sonhou com você e Deus te desenhou. O problema é que muitas vezes nós somos pegos fazendo aquilo que Jesus não nos chamou para fazer. Nós olhamos para o vizinho e sempre achamos que aquilo que ele está fazendo é melhor, ou tem mais importância. Está totalmente errado. Deus tem algo específico para você. E se nós tentamos fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, isso resulta em um fracasso presumido. O corpo deixa de andar em harmonia e passa a ser afetado por nosso egoísmo e orgulho. A gente olha para as situações e a gente fala, cara, maneiro, Deus me confiou isso aqui, mas eu queria muito mais fazer aquilo lá. E aí a gente passa a fazer algumas coisas que Deus não nos chamou para fazer. Vou dar um exemplo para vocês. A Fer está aqui desde o começo. A Fer está desenhando. Ela dançou e ela veio desenhar. Ela faz uns desenhos muito maneiros. Só que eu posso olhar para ela e falar, cara, esse pá que nem é tão difícil assim. É só pegar as canetas, borracha, meia hora para desenhar, eu acho que eu faço isso em menos tempo. Vamos fazer o teste? Eu vou desenhar no lugar da Fernanda. Vou nem sentar. Comecei bem. Não, eu acho que Deus se pá deu a parada errada, porque eu sou muito bom nisso aqui, mano. Vamos lá? Sem querer humilhar a Fer nem nada. Vamos fazer uma comparação? Eu vou esconder o meu, que está muito bom, e a Fer vai mostrar o dela. Pode vir aqui, Fer. Bem escondido. É assim que muitas vezes a gente age.
A gente olha para algo que Deus não nos chamou e a gente tenta forçar uma situação. Se liga no meu desenho e tem que respeitar muito. Incrível, incrível. Eu me dediquei para isso aqui. Ô louco, eu entreguei o melhor que eu tinha. Minha mãe confia em mim. Fer, agora mostra o seu. É isso que acontece. Uma salva de palmas, Fer. Muitas vezes na nossa vida a gente perde tempo tentando fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente olha para o Vini, todo pomposo aqui tocando teclado, todo charmoso, arrumadinho, e a gente fala, cara, deve ser mó da hora fazer essa parada. E modéstia à parte, o Vini é o melhor tecladista de Marília e região. Quem precisar de aula, é só procurar. Muito bom, incrível. Mas mano, todo mundo vê ele no culto. E aí você começa a almejar coisas que estão no seu coração e Deus não te chamou para fazer isso. Vou mostrar para vocês. Vini, toca uma parada que eu vou imitar. Tá suave. De olho fechado? Vou mostrar meu dom aqui. Aê! Conseguiram entender? Cara, é que eu não vou cantar porque senão metade vai embora. Mas era pior ainda. Mas é isso que eu queria chegar com vocês. Não é errado você aprender e você se dedicar a algo. Errado é você abandonar aquilo que Deus te deu e passar a fazer aquilo que Ele não te chamou para fazer, cara. Você perde tempo fazendo coisa que Deus não tem nada para você com aquilo. Você olha para a sua vida, por exemplo, e você sabe que Deus te chamou para evangelizar e para pregar o evangelho. Mas aí você chega numa situação em que você quer fazer todas as outras coisas menos aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o problema. Deus tem algo específico para você. Dá valor para aquilo que Deus te entregou porque Ele te ama. E Ele sonhou em você fazendo aquilo que Ele te deu. Deus tem um presente para a sua vida. A gente vê tanta área aqui no culto. Eu vou tentar não esquecer de nenhuma. A gente tem a recepção, a gente tem a intercessão, o pessoal carrega a salva, o Enzinho dando dízimo hoje, coisa linda, cara, incrível. A gente vê o pessoal da mídia, do som, galera da foto, as meninas da dança, pessoal do louvor, os centuriões, Big Moura. Agora eu me perdi. A galera que limpa o banheiro depois do culto, a gente vê todas as áreas e todas possuem a mesma importância. A galera do louvor. E aí o problema é que a gente olha para algumas áreas e a gente coloca o nosso coração no lugar errado. Dá valor para aquilo que Deus te deu, porque Ele quer te usar no lugar que Ele te colocou. É uma unidade, é uma família. Todas as áreas são importantes. Todas as áreas têm o mesmo valor. E Deus deseja te usar com aquilo que Ele te confiou, meu irmão. Para de perder tempo fazendo aquilo que Jesus não te chamou para fazer. Aperfeiçoa o dom que Deus te deu e seja poderosamente usado por Ele em nome de Jesus. Cara, a igreja tem um potencial incrível. Se a igreja vive em unidade, sabe o que para? Nada. Nada pode parar a igreja, porque Jesus desenhou isso. Nós somos planos de Deus, nós somos projetos de Deus. Você foi desenhado pelo Senhor, você está nos planos dEle. Deus deseja te usar, mas para de deixar coisas pequenas te afastar. Entenda que você foi chamado para viver como um só corpo, que você está disponível para ser cheio do Espírito Santo e dar valor para aquilo que Deus te confiou.